Salve, salve pessoal, eu sou Heron Cavalcante, a gente está aqui fazendo mais um vídeo da nossa Jornada Tech e hoje eu estou trazendo um assunto especial aqui, até em dedicação a um grande amigo aí, o Danilão, onde que eu estou trazendo um pouquinho de informação para compartilhar com ele e para vocês aí que vem me acompanhando. O nosso assunto de hoje é construindo o alicerce estratégico, utilizando a arquitetura corporativa com foco em dados, né? Explorando a importância da arquitetura de dados na arquitetura corporativa. Então a gente vai ter na nossa agenda aqui falando um pouquinho sobre o conceito de arquitetura, o que é o TOGAF, a importância da arquitetura nas soluções de negócio, a arquitetura de dados e alguns design patterns dessas arquiteturas de dados, né? Então, para começar, né, falando um pouquinho aqui, através da arquitetura a gente consegue visualizar e entender o negócio da organização, a sua estrutura e os sistemas de informação utilizados, as integrações entre sistemas e também as interações que acontecem entre diversas áreas da organização e também com o ambiente externo. Então, quando a gente fala de arquitetura, pessoal, a gente deve ter uma visão que a gente chama bastante de holística, né? De entender todas as nuances que a arquitetura da sua área específica faz como um todo dentro da corporação. E porque nós temos uma arquitetura de infraestrutura, de dados, de aplicação e etc., como elas se conversam e qual é o objetivo dela em organizar uma organização privada, uma organização corporativa com relação ao valor que ela vai trazer para o negócio, né? Então é um pouco do que a gente vai falar hoje. E quando a gente fala de arquitetura, a gente tem um conceito, uma estratégia onde nós começamos com o conceito, os requisitos, o desenho, a viabilidade e a documentação de um projeto. Nós entramos no projeto em si, na sua construção, e o produto final, aqui é bem legal essa figura que mostra ali o desenho desse jatinho, mostra ali o processo de construção e esse acompanhamento, e depois o produto final, que é esse foguete, aí, esse jato, essa nave espacial decolando aí. Quando a gente fala de arquitetura de TI, né, eu vou utilizar como um padrão aqui o TOGAF, que é a principal referência de arquitetura no mundo de arquitetura de sistemas. E nós temos aí aqui, ele fala sobre a organização fundamental de um sistema, incorporada em seus componentes, suas relações entre si e o ambiente e os princípios que orientam a sua concepção e evolução. Eu deixo aqui o link, você pode segui-lo aí para você ter mais informações. Também é falado, outra definição, que uma arquitetura de TI é um conjunto de artefatos que formam uma solução tecnológica para endereçar um ou mais problemas de negócio, e aqui a gente entra bastante falando de um princípio fundamental, é que a arquitetura serve negócio, e não ou melhor, a tecnologia serve negócio e não o negócio tem que servir tecnologia. Mesmo que você esteja trabalhando em projetos que a tecnologia é o que você vende, você tem que entender que o negócio é que determina para onde a sua arquitetura vai seguir. E isso é um contexto pouco aplicado por muitas organizações. Há uma divergência muito grande, por isso os movimentos ágeis aí, onde que tentam integrar ainda mais o time de negócio ao time tecnológico para entregar produtos. Mas de uma forma geral, e quando eu estiver falando isso, você vai poder dar uma olhada para dentro da sua empresa e ver se é ou se não é. Muitas vezes a tecnologia trabalha muito apartado, existe muita determinação da tecnologia que afeta o negócio e às vezes isso não tem uma conversa, não tem um alinhamento. Claro, há questões de segurança, questões de desempenho, há questões de manter o produto
manter o sistema, manter sua aplicação disponível, mas negócio tem que ser a parte fundamental na entrega desse produto. Então, quando você fala com o negócio e negócio determina quais são os requisitos, a arquitetura de tecnologia deve se basear nessas negociações, nessas necessidades que o negócio tem para sim definir a sua arquitetura, né? E aí nós voltando aí, né, falando um pouco mais sobre esses artefatos que formam a solução tecnológica e endereçam os problemas de negócio, geralmente composta por componentes de hardware, software e os relacionamentos entre si, que são os artefatos, né, que são capítulos dessa arquitetura, e cada artefato contém a informação específica sobre uma parte da solução que está sendo criada. Um arquiteto de TI. Então, quando a gente define um arquiteto de TI, nós temos aqui, eu vou passar uma definição e depois falar de alguns skills, né? Então, o arquiteto de TI define as estruturas da solução e a arquitetura para endereçar problemas de negócio. Entende as necessidades do cliente, trabalha em níveis de abstração, aplica seus conhecimentos de indústria e utiliza elementos de negócio e de TI para resolver as necessidades. Mais uma vez, utiliza a TI para resolver a necessidade de não fazer o negócio se adaptar à TI. As soluções podem ser de negócio, corporativas ou arquiteturas de TI que podem incluir sistemas, aplicações ou processos. Elas também podem envolver o uso de integração com grande variedade de produtos, tecnologia e serviços, assim como diversos estilos e domínios de arquitetura. Então aqui a gente está mostrando um desenho onde que eu passo aqui a estratégia de negócio, onde que é discutido problemas, depois passa para a estratégia de TI, se transformam em arquiteturas que depois se transformam em projetos. Então a base da arquitetura ou a definição do arquiteto de TI é baseado nesses pontos aqui que a gente considera bastante importante. E quando a gente fala do que o arquiteto de TI faz, a gente tem alguns skills aqui determinados, né? Ele desempenha algumas atividades, como levantamento de requisitos, entendimento dos problemas de negócio do cliente, identifica possíveis soluções tecnológicas, cria soluções de TI, documenta essas soluções, valida o entendimento e lidera o time de especialistas, ou seja, ele vai trazer todo esse conhecimento e toda essa estrutura que ele desenvolveu, que ele conheceu, que ele criou durante esse processo de discovery, para demonstrar para os especialistas como eles devem aplicar e da melhor forma, baseado nesse estudo, e isso ele dentro dessa liderança, ele não é a pessoa totalmente autônoma, embora grande parte das decisões de quais os artefatos, as stacks tecnológicas, ou como vai ser desempenhada, já foi feito um prévio estudo, uma vez que os especialistas normalmente já vão receber uma demanda para entrar. Então vai haver bastante conversa entre esses grupos, e daí vai sair sempre a melhor solução, correções se tiver necessidade, mas o grande passo é aplicado aqui, tá, pessoal? E alguma das características dele, né? A liderança, a comunicação é muito importante, a metodologia, então é importante ter uma metodologia, ter um trabalho desenvolvido em cima disso. É importante ele ser questionador, capaz de visualizar o todo. Ele pode... A gente está falando de um arquiteto de TI, depois a gente vai falar um pouco de cada um dos tipos de arquitetura dentro da tecnologia, dentro de TI, mas é importante que mesmo que seja um arquiteto de software, ele consiga entender o outro lado, o que se passa do outro lado, para que ele consiga fazer a conversão daquela solução que ele está aplicando. Porque se chega para ele uma solução de eu preciso receber pelo menos um API simples que me retorne isso, e ele simplesmente não questiona qual que é o tempo que essa API tem que responder, qual que é o tamanho dos arquivos que ela vai estar ou coisas do tipo, ele vai enviar, por exemplo, uma informação
que não vai ser adequada para quem está recebendo, mas quem está recebendo pode ser um arquiteto de dados, por exemplo, que precisa de uma velocidade, no caso de um dado que seja em streaming, ele não vai aderir à velocidade que o negócio precisa. Então é muito importante que ele seja questionador e que ele consiga ser capaz de visualizar o todo, mesmo que a grande parte do todo não faça parte do processo que ele vai desempenhar, para que ele tenha entendimento do que ele vai entregar para o negócio. Ele deve ser um facilitador, alimentar a comunicação entre a empresa e o cliente, né? Isso vale ressaltar que existem no mercado muitos arquitetos que têm grande autonomia, que têm toda essa responsabilidade, mas tem pouco, trabalham pouco essa comunicação e acabam entregando ali, ou sendo, ao invés de ser um facilitador, um bloqueio para muita coisa dentro da empresa. Então é importante o arquiteto ter essa visão de ser um facilitador, de ser uma peça-chave importante no desenho da estrutura que vai atender o negócio. O conhecimento mercadológico, ou o conhecimento do mercado em si, é importante que ele saiba o que o mercado faz, o que o concorrente faz, quais são as soluções que existem no mercado que atendam aquilo, para que ele consiga, não só baseado no seu conhecimento, mas também de uma estrutura que já está montada com boas práticas, facilitar aí o desenvolvimento dessas atividades. Ele deve ser um Trusted Advisor para o cliente, ele deve ser aquela pessoa que vai saber, ou vai ser capaz de passar para o seu cliente o que ele precisa e ele trazer essa confiança para ele dar as respostas que ele vai passar. Esse conhecimento e metodologia de gerência de projeto é importante também, porque ele está naquele nível entre o conhecimento de projeto e a sua versão técnica, né? Ele faz um pouco das duas e é muito importante ele trazer isso. E atuar, mais uma vez, como consultor, né? Que é um pouco do Trusted Advisor ali, ajudando a esclarecer esses problemas e as possíveis soluções. Quando a gente fala de domínios de arquitetura, nós temos alguns tipos de arquiteto: o corporativo, o de soluções, o de tecnologia e o de negócio. Como você pode ver aqui, essa subdivisão, né, de negócio e onde que eles aplicam, você tem, por exemplo, o negócio faz o processo e as atividades que o negócio usa, o de dados, os dados que precisam ser coletados, armazenados e distribuídos, o de aplicação, as aplicações customizadas ou de mercado que são executadas na empresa, e o de tecnologia, que são os dispositivos tecnológicos como servidores, estações de trabalho, rede, etc. Aqui é um pouco mais simples e mais fácil de entender. Então, o que é o TOGAF? A gente falando um pouquinho do TOGAF, a gente tem aqui a responsabilidade dele como um framework de arquitetura corporativa amplamente utilizado na indústria. Ele fornece uma abordagem abrangente para planejar, projetar, implementar e gerenciar a arquitetura de uma organização. Ele oferece um conjunto de melhores práticas, métodos, técnicas e recursos para ajudar a organização a desenvolverem e gerenciarem sua arquitetura corporativa de forma eficiente. Fornece também orientações para diferentes aspectos da arquitetura, incluindo a arquitetura de negócios, de dados, arquitetura de aplicações e tecnologia, como eu mencionei aqui. E ele é baseado num ciclo de vida de desenvolvimento de arquitetura corporativa, que inclui fases de planejamento, elaboração, implementação, governança. Ele também inclui uma estrutura de referência que descreve diferentes tipos de artefatos, modelos e atividades necessárias para desenvolver e documentar uma arquitetura corporativa. O TOGAF é amplamente reconhecido e adotado pela indústria a sua natureza aberta e de sua abordagem prática. Ele fornece um conjunto de diretrizes e recursos que podem ser adaptados às necessidades específicas de organização, ajudando a alinhar a sua arquitetura como estratégia de negócio
e alcançar os seus objetivos de forma eficaz. Então, isso daqui é a estrutura do TOGAF, né? Como eu comentei aqui rapidamente, ele tem alguns os seus principais pilares aqui: o Enterprise Continuum, o ADM Guidelines and Techniques, o Capability Framework e o Content Architecture. E ele faz... a gente não vai entrar no detalhe dele, né, até por um princípio que a gente está falando um pouco mais sobre arquitetura de dados. O TOGAF é muito amplo, não daria para eu falar de uma forma bem detalhada de todos eles em um pequeno vídeo. E então eu vou passar por cada um deles e explicar um pouquinho das suas fases e do que ele trabalha, né? Falando um pouquinho das suas partes, ele tem 7 partes: uma introdução onde que fala da prefácie, um overview executivo, os conceitos core, as definições e as notas ali de releases. Depois passamos para o Architecture Development Method, depois o ADM, que seria os guias e práticas desse Architecture Development Method. Depois nós temos ali na quarta parte o Architecture Content Framework. Depois o Enterprise Continuum e suas ferramentas, os modelos de referência, e o Architecture Capability Framework, com toda essa abordagem que tem aqui, que vocês podem ler com mais calma lá no site do TOGAF, onde que eu compartilhei. Tem o documento detalhado que vocês podem ler e estudar se quiserem se certificar, que é bastante importante também. Mas voltando um pouquinho para o ADM, a gente vai falar de cada uma dessas fases dele, mas é importante falar que o ADM é um framework de arquitetura corporativa que fornece uma abordagem estruturada e abrangente para planejar, projetar, implementar e gerenciar a arquitetura de organização. E a metodologia TOGAF, né, o Architecture Development Method, que é o ADM, e ele descreve o ciclo de vida iterativo e adaptável para desenvolver e evoluir a arquitetura corporativa. Então a gente tem algumas dessas fases. Por exemplo, a primeira é a preparação, que são estabelecidos os objetivos da arquitetura, são identificados os recursos necessários para iniciar um processo de desenvolvimento. Depois nós temos a visão de arquitetura, então a gente passou da fase preliminar, fase de preparação, e vamos para a visão de arquitetura, onde que são estabelecidos, ou onde é criada, né, a visão inicial da arquitetura, incluindo a definição de escopo e a identificação dos principais interessados. Depois vamos para a fase B, que é o Business Architecture, e nele nós vamos ter o desenvolvimento de uma arquitetura de negócios detalhada, que descreve a estrutura organizacional, processos e informações de serviço. Na fase C, que é o Information System Architecture, aqui a arquitetura de aplicativos é projetada, considerando os requisitos de negócio e tecnológicos, e são identificados os aplicativos e seus relacionamentos. Na fase D, Technology Architecture, nessa fase a infraestrutura de tecnologia necessária para suportar a arquitetura é definida. São selecionados os componentes tecnológicos e é criada uma estratégia de implantação. É importante ressaltar que nessa fase D aqui é aquela fase onde que você vai ali determinar toda a infraestrutura que vai atender seu negócio, sua aplicação, seus sistemas, vai definir ali o planejamento de custo, etc. E desses componentes vão estar envolvidos ali numa primeira parte, tá? Na fase E, que são as oportunidades e soluções, são identificadas e avaliadas essas oportunidades de melhoria na arquitetura, bem como as soluções alternativas, né? Então agora vai ser revisto aqui todo esse planejamento e verificar se eles estão de acordo. Isso é um modelo cíclico, tá, pessoal? Então eles entram aqui, se você pode ver, tem a camada de negócio, de aplicação, tecnologia, implementação e migração e as estratégias de motivação aqui. Então eles são sempre cíclicos e vão estar sempre gerando ali revisões importantes para se manter no negócio, né?
A fase F, que é o planejamento e implementação, né, ou Migration Planning, ele é o desenvolvimento do plano detalhado para a implementação da arquitetura, considerando as restrições e prioridades. A G é o gerenciamento de mudanças. Nessa fase são gerenciadas as mudanças relacionadas à arquitetura durante a sua implantação. E por último, a H, que é o gerenciamento de riscos, né, os Architecture Change Manager aqui. Ou melhor, eu só inverti, né, que na verdade já primeiro implementa a governança e depois a fase de risco. Então na fase G, são aplicados e estabelecidos os mecanismos de governança para garantir que os riscos de arquitetura sejam mantidos. E na fase H, a gerência de mudança, como eu tinha comentado. E o TOGAF fornece essa estrutura de forma flexível para orientar na criação e evolução da arquitetura corporativa e permitir a organização que se alinhe a esses processos de tecnologia e de recursos para atingir seus objetivos. Vale a pena ressaltar que você dificilmente vai, numa empresa que não esteja baseada no padrão TOGAF, implementá-lo todo de uma vez. Ele, além de ser cíclico, ele pode ser aplicado dentro da metodologia ou da necessidade ou como a empresa vai conseguir construí-lo, né? Então você pode ir aplicando as camadas e depois ir evoluindo ela de uma forma estratégica para que você chegue no resultado que seja útil e importante para o seu negócio. Quando a gente fala de Enterprise contínuo, ele é o framework que fornece de uma maneira estruturada uma forma de classificar e organizar e reutilizar os ativos de arquiteturais ao longo do tempo. Então você tem aqui uns dois principais, que seria o Architectural Continuum, que é uma escala que descreve como as diferentes soluções arquiteturais podem variar em termos de nível de padronização e reutilização, e ela também abrange desde a solução ad hoc até uma solução altamente reutilizável, padronizada. E tem também o Landscape de ativos, que é uma estrutura para organizar e categorizar os ativos de arquitetura como modelos, padrões e componentes e artefatos relevantes para a corporação. Ele fornece também orientações sobre como os ativos podem ser classificados e relacionados uns com os outros. Eu não vou entrar mais no detalhe, como eu falei, né? Vou passar aqui rapidamente. Então, quando a gente fala do Business Capability Architecture, a gente está falando de uma abordagem do framework do TOGAF que visa identificar e descrever dentro das organizações as capacidades de negócio de organização. Então você define aqui o desenvolvimento pessoal, os skills, o conhecimento, os profissionais de arquitetura, a gerência de portfólio, essa governança e os projetos aí, portfólio, que vão estar nessa etapa do Business Capability Architecture, né? Então você pode mapear e visualizar as capacidades de negócio, identificar as forças e fraquezas, alinhar a capacidade de negócio como estratégia de organização e a facilidade de tomar decisões estratégicas. Em resumo, o Business Capability Architecture, ele fornece uma estrutura para você analisar, organizar e alinhar as capacidades de negócio de uma organização, ajudando a orientar a estratégia, a tomada de decisão e o desenvolvimento organizacional da empresa, né? Vale a pena, aí é importante quando você está crescendo a sua empresa, você ter um olho para cá, porque isso vai ser muito importante lá na frente quando você determinar quais são as stacks que a sua empresa vai desenvolver, uma vez que ela já está começando, mas para qual sentido ela vai. Não ficaria, por exemplo, razoável se em determinado momento ela mudasse toda a tecnologia de Java para .NET, por exemplo. Seria um retrabalho imenso baseado em tudo que já foi construído. Então é muito importante ter esse pensamento e essa estrutura para que a governança da empresa siga um padrão desejável. E para finalizar, a gente tem o Content Architecture Framework, que ele também inclui aí
uma estrutura para categorizar e organizar o conteúdo arquitetural da empresa, né, de uma forma consistente e eficaz, com diretrizes sobre artefatos que podem ser desenvolvidos e mantidos, e bem como eles podem ser relacionados e usados. Então aqui a gente tem a entidade de dados, componentes lógicos, físicos de dados, aqui a gente tem a parte de arquitetura de negócios, a realização de arquitetura, né, arquitetura de tecnologia, entre outros requerimentos que fazem parte do Content Architecture. E aí, quando a gente fala da importância da arquitetura para negócio, ou da arquitetura para soluções de negócio, a gente vê essa figurinha que faz bastante sentido, né? Entra requisitos, o que é preciso ser resolvido, os atributos de qualidade que é quão bom precisa ser, e os ativos, o que já existe para a gente fazer, e esse pensamento crítico vai transformar numa arquitetura e numa viabilidade, né? Observando quais são as necessidades e como a gente transforma ela em soluções de valor, né? É muito importante a gente... É legal essa caixinha que demonstra um pouco de como é a visão de todas essas etapas do requisito, a qualidade, o que nós já temos, depois transformar isso numa viabilidade, né? Após a transformação da arquitetura. E aqui agora a gente entra num domínio que é o domínio de dados, onde que eu vou falar um pouco mais sobre arquiteturas de dados e um pouquinho sobre como elas funcionam e como elas trabalham para ajudar a corporação. Então o que nós temos aqui, né? Os pipelines de dados, que nada mais é de como você ingere essa informação para a sua área de dados, o seu armazenamento cloud, as APIs que você consome, então olha como tem bastante coisa, os modelos de machine learning e inteligência artificial, os streamings de dados, os Kubernetes quando você trabalha com Docker e com máquinas separadas para isso, o Cloud Computing, ou seja, quando a definição de solução de arquitetura de dados é baseada em nuvem, e os dados em real time, ali, as análises em real time, né? E aí agora um contexto básico do que é uma arquitetura de dados. Então, esses materiais aqui estão no site da Microsoft, tá, pessoal? Estou usando eles como um padrão. E aqui explicando um pouquinho, nós temos arquivos, logs, etc., arquivos não estruturados de mídia e arquivos customizados ou aplicações que vão transmitir ou vão gerar dados para a corporação. Esses dados vão ser ingeridos, aqui eu estou usando como um padrão Synapse Analytics, né? Eu criei pipeline neles, esses dados poderiam ser criados, por exemplo, em outras ferramentas, se fosse Hadoop num Flume, ou se fosse na AWS no EMR, por exemplo, os dados seriam ingestos ou consumidos, ou na própria Microsoft com um Data Factor. Esses dados seriam armazenados num Lake Storage, num Data Lake Storage, e aqui você teria algumas vertentes de como você trabalharia esse dado. Esse dado poderia passar por um processamento de modelo e serviço, ou seja, esses dados passariam por uma estrutura de modelagem ali no Synapse Analytics e transformados eles em um modelo específico baseado no estudo preditivo, analítico, etc., e transmitido ali pelo Azure Analysis Service para um Power BI que faria a disponibilização desse dado como dashboard, ou esse dado poderia ser preparado e treinado, por exemplo, e redistribuído para uma aplicação como o Cosmos DB, que depois iria para uma aplicação web. Vamos supor, por exemplo, aqui um exemplo bem clássico, de quando você faz consultas num site, por exemplo, da Amazon, que você consultou um produto e depois você vai receber ofertas baseadas naquela informação. O Big Data já tinha gerado informações dentro do seu perfil, baseado em cookies, etc., e te devolve ali para aquela aplicação web materiais, produtos, etc., que fazem parte ali da sua necessidade ou que faz parte daquelas suas pesquisas atuais que você desenvolveu.
Aqui é uma arquitetura um pouco mais robusta, ou seja, eu explodi um pouquinho mais aquele trabalho que eu mostrei aqui, com detalhes de dados em streaming, de dados não estruturados, de dados semi-estruturados, de bases relacionais ou de serviços da Azure, por exemplo. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma rotina, né? Eu coloquei aqui uma aplicação, eu coloquei não, né? Aqui tem uma aplicação do Azure Purview, por exemplo, que controla os dados de uma forma de catalogá-los, de defini-los numa estrutura de dados que vai fazer sentido para a segurança, para o controle desse dado que entra dentro da plataforma. As aplicações da plataforma que gerenciam custo, acesso, segurança, etc., né? DevOps, por exemplo. Na parte de ingestão, eu tenho um Event Hub e um Azure IoT Hubs, por exemplo, para receber dados de streaming que seriam armazenados e ao mesmo tempo processados no Stream Analytics, e depois eles possivelmente seriam enriquecidos com algum tipo de trabalho de Cognitive Service, algum trabalho de AI Machine Learning, por exemplo. Ou ao mesmo tempo eles já seriam disponibilizados em real time para uma visualização num Power BI, por exemplo, um dado de leitura em tempo real, por exemplo, que o seu negócio precise. Aqui na camada de negócio a gente mostra os tipos, né? Uma aplicação analytics, ou aplicações que vão consumir esses dados de um Cosmo ou de dados compartilhados. E aqui nós temos os não estruturados, os semi relacionais, que seriam ingeridos de pipeline de um Synapse Analytics, de um EMR, de um Databricks também. Aqui eu usei como padrão Synapse para mostrar essa ingestão. Eles são carregados da mesma forma aqui no Data Lake Storage. Esses dados podem ser distribuídos num warehouse para consumo e depois processados para alguma modelagem, ou serem tratados de alguma forma de modelagem aqui. Aqui eu usei várias versões, como o pool do SQL Serverless ou um Spark Pool, para tratar e fazer a leitura, a limpeza desses dados em diversos níveis, e aí eles poderiam ser distribuídos ali para o Power BI, para aplicações, né, que usando um Data Driven Application, ou dados seguros aqui como dados compartilhados, né? Essa daqui é uma fotografia onde que você usa a maior quantidade de recursos possíveis da Microsoft para atender uma base ali de um pipeline de dados que você esteja gerando. Aí eu vou falar um pouco dos design patterns que são os mais utilizados dentro da arquitetura de dados, né? Então eu vou começar falando da arquitetura Lambda. E qual que é o princípio da arquitetura Lambda? Ela trabalha muito a questão do dado em near real time ou dado em real time para distribuição, né? Ou seja, você tem parte em streaming, você tem parte de um CDC, por exemplo, você captura evento e trata esses eventos para dados que precisam ser processados aqui, por exemplo, no Databricks, e esse dado é disponibilizado para uma leitura rápida no Power BI, ao mesmo tempo que esses dados em eventos que são gerados podem ser consumidos em tempo real e disponibilizado para o dashboard ou para a visualização que a sua corporação precisa. Veja que ele é simples, ele tem apenas uma entrada baseada em evento para distribuir esses dados aí para implementação. Aí nós temos uma arquitetura capa, onde diferente da arquitetura Lambda, que ela participa dessa estrutura como eventos e vai fazendo armazenamento, ela já distribui ela numa base de eventos, que pode ser um Kafka, por exemplo, né? E ele, da mesma forma, recebe dados em streaming, um dado em um CDC, eles são redistribuídos para serem tratados e depois serem colocados aqui. Eu utilizei um Cosmos DB, mas poderia ser qualquer outro tipo de base de dados, uma própria camada Gold, distribuindo esse dado para visualização. Elas hoje são menos utilizadas, mas elas são importantes quando você fala de um dado mais em tempo real e de um dado mais tratado que você vai disponibilizar para visualização.
E aqui nós temos a camada, o Design Pattern de Delta Lake, que hoje é o mais difundido e o mais utilizado dentro das organizações. Ele também funciona com dados em streaming, mas ele tem uma vertente de você trabalhar camadas e de você separar os dados de melhor forma. Então você recebe os dados da mesma maneira, mas você pode ter o dado em streaming que vai ser disponibilizado em um tempo mais rápido, passando por um evento, e esses mesmos dados serem passados para um Data Factory ou Synapse, etc., para uma camada que vai, por exemplo, um Databricks que vai copiá-lo para uma camada RAW, vai fazer o seu primeiro enriquecimento aqui na camada Silver e depois vai fazer as tabelas agregadas no ouro aqui, perdão, para que eles sejam distribuídos na velocidade que o negócio precisa para sua visualização ou para outras aplicações, etc. E você pode usar na camada de preparação, que utiliza bastante dos dados Silver e Gold, um MLflow ou soluções de Machine Learning para que seja aplicada ali a inteligência de negócio dentro desse pipeline de dados aí que você está criando, né? E falando um pouquinho sobre a comparação entre os três, eu vou ler um pouquinho aqui, mas explicando cada um deles, né? Quais são os prós de cada um, né? O Lambda, ele tem uma camada mais voltada para tempo real e offline, né? Cobrindo ali bem o cenário de análise de dados, mas ele tem como e ele tem esse append only, que é o que ele faz, né? Ele permite um sistema confiável de registro, então ele vai recebendo a informação e vai disponibilizando. Como controle, ele tem uma sobrecarga operacional, né? Uma necessidade de suportar o streaming lote. E a duplicação da lógica entre o fluxo e lote é difícil de manter e testar. Já o Kappa resolve a redundância, né? Encontrada no Lambda, e é mais simples de manter. Mas essa arquitetura que, embora ela pareça ser concisa, ela é relativamente difícil de implementar, especialmente na parte da reprodução dos dados. Já o Delta, que é o mais utilizado hoje, ele abrange cenários analíticos quase em tempo real e offline. Reduz a complexidade do pipeline, ele é mais simples de implementar e manter que as outras duas, ele é adequado para aplicações de malha de dados e criação de produtos de dados e permite uma abordagem refinada para computação e gerenciamento de custos. A prática dele requer uma forte adesão ao ecossistema que eu estou colocando um Databricks, mas você pode fazer isso no próprio Azure Synapse Analytics ou em outras ferramentas, né? Mas a gente, de uma forma geral, hoje usa bastante o Databricks e ele se torna muito importante para isso porque é uma ferramenta muito completa para te entregar esse valor que você precisa. Ele requer um nível de maturidade na adoção da nuvem, né? E a familiaridade com a abordagem sobre a demanda e provisionamento de computação. E os requisitos de streaming mais rápidos, né? Ou seja, ele fica um pouco, por ser uma estrutura mais complexa de você consumir, de você preparar o seu dado, os requisitos de streaming dele, eles são... Eles necessitam de mais requisitos desse tipo para poder entregar isso, e às vezes pode não ser viável por conta da transformação e enriquecimento até esse dado chegar pronto para visualização. Então vale a pena pesar para qual tipo de negócio você vai aplicar cada um. Existem outros tipos de arquitetura que iria ser um pouco mais confusos de explicar nesse vídeo, que seria como você aplicaria um data mesh, por exemplo, que é uma estrutura mais descentralizada, mas ele toma como efeito, por exemplo, você vai utilizar um delta para gerar toda a sua arquitetura de dados, porém você tem ali ela mais descentralizada e toda a origem do dado vindo de outros canais para serem aplicados no seu pipeline, né? Então existe ali algumas outras variações, mas elas todas se baseiam nesses 3 design patterns de arquitetura, onde você pode entender quais desses conceitos são melhores aplicados dentro daquilo que eu comentei. Qual é o negócio que você está gerando
qual que é a necessidade do negócio, a velocidade que ele quer para que você responda isso, né? E aí você toma decisões com mais qualidade em cima dessas informações. Aqui para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre arquitetura de observabilidade. Aqui eu estou usando mais como referência aplicações. Mas o que é importante a gente ressaltar? Ferramentas como o Azure Monitor, que vai poder absorver ali informações importantes do seu negócio e que é importante ser colocada dentro de qualquer arquitetura que você siga, principalmente da de dados. Aqui eu mostro uma arquitetura onde o cliente faz, recebe arquivos estáticos e manda ali informações para um pod que vai receber, que é de um outro pod, de um Magento, por exemplo, né, que seria de um e-commerce. Ele vai ter ali alguns arquivos, por exemplo, de mídia, que provavelmente seriam algumas imagens deles. Teríamos algumas bases como o Redis e um Elasticsearch, e todas elas ali falando com um MySQL, por exemplo, com Private Lake. Mas o que é importante a gente ressaltar é a administração e como se monitora todos esses recursos aqui para que você saiba onde está tendo gap, onde está tendo falha, e você possa ali responder na maior velocidade possível as necessidades as necessidades ou problema que o negócio vai gerar nesse monitoramento, né? E aí, falando um pouco sobre esse design, a gente tem ali, por exemplo, a etapa de observação, né, onde que você coloca a total visualização sobre o que está sendo gerenciado dentro dos serviços, quais são os princípios dele, eu não vou entrar muito no detalhe. A resposta que você tem sobre essa observação, como você vai fazer o monitoramento dos dados, identificar riscos, informar as pessoas certas ali, como você mensurou os serviços e os custos para um futuro ali, né? Como informar o futuro, quais são os princípios que você vai utilizar. O estudo, que seria a maneira que você vai manter os ciclos, né? E você vai criar ali monitoramentos avançados para controlar esses skills, padronizar e monitorar as soluções de gerenciar custos, informar essa informação estratégica, e depois o melhoramento que você vai ter em cima de todas essas visões, de você manter essa arquitetura de observabilidade, entregar esse valor aí junto com o desenho de arquitetura que você vai montar para a sua empresa. A gente fica por aqui, pessoal. Esse vídeo e outros vão estar no meu canal, no heroncavalcante.com. Lá você vai poder ver alguns artigos, você vai ver um pouquinho sobre a minha história, e se você tiver alguma dúvida, que eu puder contribuir contigo para que você possa ir evoluir na sua carreira, conte comigo, nos siga, compartilhe, deixe seu like aí no nosso vídeo, vai ser importante para a gente continuar entregando aí coisas legais para você. Obrigado e até a próxima.